Deus, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre vossos corações. É com muita alegria nessa noite que estamos iniciando o nosso programa de toda segunda-feira, nosso podcast Personalidades. E hoje, como não é diferente, estamos recebendo aqui uma grande personalidade da cidade de Bauru. Daqui a pouco nós vamos apresentar ele, bater um papo aqui, trocar umas ideias aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a nossa vida, conhecer um pouco mais dessa pessoa ilustre, dessa personalidade que está aqui conosco. Quero pedir para você, desde já, compartilhe o nosso link, avise seus amigos que já estamos no ar. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida nessa noite, e eu tenho certeza que você, após esse programa, sairá edificado. Antes de nós apresentarmos aqui esse convidado ilustre que nós temos aqui, eu quero orar com você. Eu procuro sempre fazer uma oração no final, no início desse programa, para que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho amado, estamos diante da tua presença. Agradecidos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por mais um dia que o Senhor nos dá o fôlego de vida. Quero Te agradecer, Senhor, a Tua presença em nossa vida. Quero Te agradecer também pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando, Senhor, através do nosso Facebook. Meu Deus, abençoe-os poderosamente para a glória do Teu nome. É o que Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Muito bem. Amém. Nós vamos, então, conhecer hoje um pouquinho dessa personalidade que está aqui conosco. Nós estamos recebendo hoje em nosso estúdio o nosso irmão Chico Alves, Francisco Carlos Alves, mais conhecido como Chico Alves. Está aí o nosso irmão Chico Alves, nós o convidamos para estar aqui palestrando um pouco conosco, conversando um pouquinho aqui, falando um pouquinho da sua vida, das suas atividades, da sua conversão, do começo da sua vida cristã. Enfim, o Chico tem história, irmãos, e nós vamos conhecer um pouco do Chico hoje. Vou fazer a primeira pergunta, Chico. Quem é Chico Alves? Boa noite, primeiramente, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria que estou participando aqui desse podcast. Palavra bonita, Edevar. E eu estou muito feliz por isso, por ter sido convidado. E quero que vocês conheçam um pouco da minha trajetória. Chico Alves é um homem simples, um homem que veio de uma família humilde, de 7 irmãos. Perdi meu pai muito cedo, com 9 anos de idade perdi meu pai, e a minha mãe ficou com os menores, e não foi fácil a nossa jornada. Mas Deus foi dando graça. A gente foi se desenvolvendo. Assim que perdi meu pai, eu entrei na Legião Mirim de Bauru e fiquei na Legião Mirim por 4 anos, Edevar. E depois que saí da Legião Mirim, eu já estava praticamente com 12 para 13 anos, eu fui trabalhar numa loja em Bauru que já não existe mais. Essa loja era a Lojas Dabos, e era uma loja de tecidos e confecções. E eu trabalhei nessa loja por mais 2 anos. E com 15 anos eu precisava continuar a ajudar minha mãe a dar o sustento na casa. E eu fui fazer um trabalho numa empreiteira de obras que um tio meu tinha, Abílio Cursino. Ele começou a me ensinar uma profissão. Eu, naquela época, há muito tempo atrás, eu comecei a aprender a trabalhar de pedreiro. Mas como eu tinha muita alergia com cimento, com o cal, eu não me dei bem nesse aprendizado. Aí ele me colocou na parte de pintura. E aí eu me dei bem na parte de pintura. Aquele tempo o pintor não era muito valorizado, não tinha o prestígio que tem hoje. Ô Chico, porque também, eu me lembro muito bem, meu pai pintava. Meu pai mesmo fazia as obras em casa, e a pintura a gente fazia com caiação, misturava o cal, né, na água, o início... e quantas vezes eu não pintei a nossa casa com cal. O início foi assim mesmo, mas eu, graças a Deus, eu me dei bem nessa profissão, e segui com ela. Montei uma empresa de pintura, graças a Deus,
fui bem sucedido e durante 45 anos eu estou trabalhando com pintura. E entendeu? Ainda está na atividade, Chico. Ainda estou na atividade, ainda estou fazendo, entendeu? E esse é Chico Alves, um homem simples, um homem comum, que lutou muito, sofreu muito. Minha mãe faleceu também quando eu ainda era jovem e eu precisei tocar minha vida. Mas graças a Deus estamos aqui, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Você falou dos irmãos. Quantos irmãos, Chico? Nós éramos em 7 irmãos. 7 irmãos? Os 2 irmãos homens, que eram mais velhos que eu, já faleceram. E hoje eu tenho 4 irmãs e eu, o único filho homem. O mais velho agora dos homens. Dos homens. Muito bem. Meus irmãos, está também nos acompanhando o pastor Manuel Cardoso, o irmão Ivan, o Júnior Garcia também está nos acompanhando. Tem uma pessoa ilustre aqui também, a Lilian, está nos acompanhando, que está longe, filha, né? Está longe. Está a lá Lilian em Israel, minha filha. Também a Beijão, Lilian. Uma Mercedes, pastor Hilário também, amém, nos acompanhando aí nessa noite. Meus irmãos, continue compartilhando aí o nosso link. Nós vamos bater um papo aqui com o nosso querido irmão Chico Alves. Tenho certeza que será muito edificante. Convide aí seu amigo, aquele que está lá na sua casa assistindo o que não deve. Põe ele aí nessa nossa linha aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a vida dele. Quero aproveitar de antemão, agradecer também nosso pastor Luiz de Oliveira, né? O pastor verdade. Luiz, que sempre tem nos apoiado nesse trabalho aí, nesse podcast Personalidades. Também o Juninho, né? Não posso deixar de lembrar do Juninho. O Juninho é um guerreiro que está aí com a gente dia a dia, né? Deus abençoe o Juninho, pastor Luiz, toda a família do pastor Luiz. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa conversa, com a nossa prosa, né, Chico? É isso aí. Com a nossa prosa. Vamos. Ô, Chico, que bairro você morava em Bauru? Olha, na realidade, eu nasci no Hospital Sales Gomes, na Bela Vista, onde depois foi o Fauser Banucci, e hoje hoje é um conjunto de prédios ali na Bela Vista. E esse hospital era um hospital da rede ferroviária, e o meu pai trabalhou um tempo na rede ferroviária, e eu nasci nesse hospital. Eu morei até os meus 4 anos na Rua Anguera, ali com a minha família, entre a Rua Batista e a Rua 1º de Agosto, ali uma quadra para baixo do Cemitério da Saudade. Depois, com 4 anos, eu mudei para Vila Quágio, ali perto do Fórum, ali naquela região do Fórum, e ali eu fiquei até mais ou menos meus 30 e poucos anos ali na Vila Quágio. Ah, muito bem, muito bem. Chico, vamos falar sobre conversão. Você nasceu num berço cristão, como que foi? Ou você veio depois, com o tempo, você veio conhecer Jesus e veio para a igreja? Não, eu não nasci num berço cristão. O meu pai e a minha mãe, eles eram espírita. Meu pai era espírita, não era da Umbanda, era presidente de mesa, espírita mesa branca, que falava na época. E meu pai era um presidente de mesa. E minha mãe acompanhava também meu pai e a família toda espírita. Eu cresci no meio dessa família e fui conhecer o Evangelho. Quando eu conheci o Evangelho, Edevair, eu era menino ainda. Nós tínhamos uma vizinha, e era muito preocupada comigo, gostava muito de mim, Dona Leonor, na época, Leonor Cavalcante, já falecida, e ela era da Igreja do Evangelho Quadrangular. E essa mulher sempre me convidava para ir na igreja e pedia para minha mãe e me levava na igreja de menino. E eu fui conhecendo ali o Evangelho, aquela sementinha foi nascendo no meu coração. E com 20 anos de idade, eu, depois de sofrer muito na minha adolescência, na minha juventude, me envolver com muitas coisas ilícitas, eu, visitando uma noite um culto, a Igreja Assembleia de Deus aqui no Ministério Ipiranga. Aqui na sede mesmo? Aqui na sede mesmo. Isso em 1979. Meu Deus. Eu visitando aqui porque Só um adendo aqui, Chico. O pastor era Gunnar Wingren? Não, o pastor na época era Orlando Miranda Sá.
O pastor na época aqui, eu não sei se os irmãos ainda lembram dele, mas era o pastor nessa época eu não peguei, aqui, eu cheguei aqui entendeu? na década de 90 já. Então, irmãos, eu com 20 anos de idade, eu me converti. Me converti aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, e estou aqui até hoje, 44 anos, já fazem isso para 45, eu estou aqui até hoje servindo a Jesus com alegria, esperando a volta do Senhor. Muito bom. Ô Chico, tá conosco ó, o Silas, o Silão, mandando um abraço aqui. Ó. A paz do Senhor, amém. Meus amigos e irmãos em Cristo. Grato a Deus por suas vidas, amo a todos. Oh, Deus abençoe, Silas. Saudade, viu, Silas? É um grande abraço, o Silas, rapaz, ele sempre me convidava para jantar na casa dele, sabe, o Chico? Agora faz tempo já, viu? Eu mudei, né? Eu morava lá, era vizinho dele, era por isso. Mas tá aí a oportunidade de convidar de novo, né? Silas, Deus abençoe. Um abraço para você, viu? Um grande amigo, Silas, uma pessoa que a gente tem em grande estima mesmo. Também está conosco o pastor Eliazar Gomes Pereira. A paz do Senhor, companheiros. Amém. Deus abençoe. Nosso pastor Eliazar irmão. Esteve aqui na semana passada também. Verdade. Está conosco também a irmã Marta Rodrigues, mandando aqui a paz do Senhor Jesus. Amém. O maestro Eliseu Oliveira também está nos acompanhando aí, Amém. Mandando a paz do Senhor a todos. Eliseu. E a Lilian está falando aqui, ó, palavrinha, saudade. Que saudade da minha filha. A Lilian está Ela está em Israel. Israel, né? Ela mora em Rehovot, uma linda cidade de Israel. Se falar essa palavra 3 vezes seguida, é batizado com o Espírito Santo na hora. Na hora. Chico, também está conosco a irmã Elizabeth Oliveira Silva, a irmã Elizabeth Gamonal também nos acompanhando. Deus abençoe a todos os irmãos aí que estão conosco nessa noite. Continue mandando sua mensagem. Se tiver alguém que queira fazer uma pergunta aí pro Chico, manda aí que a gente vai repassar para ele. Amém, tá? amém. Tá aí na tela, na sua telinha, o nosso Instagram, tá bom? Nos siga lá no Instagram, compartilhe as nossas publicações. Tenho certeza que tem muita coisa boa lá. Muito bem. Chico, então nós chegamos aonde nós queríamos, né? O Chico, crente. A partir daí, veio mais alguém da sua família ou só você? Isso. A partir da minha conversão, eu comecei a evangelizar minha mãe. Foi a primeira pessoa que eu comecei a evangelizar. E para minha felicidade, a minha mãe aceitou Jesus. Que maravilha. A minha mãe aceitou Jesus e logo depois que ela aceitou, ela faleceu, mas eu tive a oportunidade de evangelizar a minha mãe, perdão. E tenho também hoje crente na família, sobrinhas, filha da minha irmã Sueli, que é minha irmã mais velha, entendeu? Não cheguei a evangelizar diretamente, mas talvez até pelo testemunho que a gente deu sempre, elas hoje também servem a Jesus. Maravilha. Ó, a Cilei também está mandando um abraço aqui. Um abraço, Chico. Muito obrigado, para ela também. Maravilha. Meus irmãos, então depois que o Chico agora está crente, assembleiano, e como que foi, Chico, no começo? Porque você se converteu jovem ainda, né? Com 20 anos. Nessa época de 79, eu não pensava ainda, mesmo porque eu tinha acho que 10 anos só. Mas eu ouço falar, né? Porque era muito rígido para o jovem, né? Mas naquela época lá era tudo mais fácil, né, Chico? Como que foi, Chico? Você chegar na igreja e agora mudar os costumes, mudar as atitudes e tudo mais? Olha, Edevair, eu graças a Deus, quando eu me converti, eu realmente tive um encontro com Cristo. Eu vinha de um mundo completamente conturbado e de uma vida completamente conturbada. Eu precisava de uma mudança, eu precisava de uma transformação. E em Cristo eu encontrei essa transformação. Os costumes aqui eram bem rígidos e eu fui me adaptando aos poucos nesses costumes. E graças a Deus estamos seguindo aí, na jornada, na batalha. O Chico jovem queria arrumar um casamento aí. A minha intenção não foi essa a princípio. Não, eu falo depois da conversão, né? Claro. Falou, Jesus vai ter que fazer um milagre. Mas quando era jovem, ainda tinha cabelo, era magrinho, era um pouco bonitinho. Irmãos, daqui a pouco nós vamos ver umas fotos aí, ó, que eu vou falar, hein? Tem coisa aí que
É incrível, é incrível. Coisa que você nunca pensou em ver na vida, você vai ver hoje. Então, e Deus foi preparando todas as coisas, Edevair. E eu me apaixonei aqui por uma moça, que hoje é minha esposa, a Maria Helena, e namoramos 1 ano e 2 meses. Para você ver que naquela época não tinha tanto tempo para namoro, viu, irmãos? A coisa era rígida, entendeu? Era namorar pouquinho lá na casa da mãe e do pai, noivar e já casar. E assim aconteceu. Assim aconteceu em 83, nós casamos, eu e a Maria Helena, essa joia que está ao meu lado até aqui, que me deu 2 filhas maravilhosas, e estamos juntos há 41 anos já, Edevair. 41 anos, Chico? Mais uns 2 de namoro, 1 ano e pouco de namoro aí, pode-se considerar aí 42 anos de jornada aí. Já passamos por muita coisa junto, como diz o ditado, já comemos muito saco de sal junto. Glória a Deus, Chico, 42 anos é uma vida. É uma vida mesmo, né? É verdade. 2 filhas, né? Quantos netos, Chico? 3? 2 filhas, eu tenho da Aline, que é a minha filha mais nova, eu tenho 2 netinhos, o Henrique, meu companheirinho, minha joinha, e a Lia, a menininha da Aline, a mais novinha. E da Lília, minha filha em Israel, ela tem a Tamar, uma preciosidade, uma coisa maravilhosa, que por sinal eu estou com muita saudade. Elas ficaram aqui 5 meses conosco, na época da guerra, da parte mais intensa da guerra em Israel. Elas ficaram 5 meses, conosco aqui, e nós nos apegamos muito à menina. E agora a menina foi embora, e a gente quando vê os vidinhos dela, as fotos, eu até choro de saudade. Oh, glória a Deus, hein? É verdade. Muito bem, irmãos, estamos aqui nessa noite, no nosso podcast Personalidades, recebendo uma figura ilustre aqui da cidade de Bauru, Chico Alves. Tinha até um slogan, né, Chico? Chico Alves, a voz do povo, né? É verdade. A voz do povo. Tinha um amigo meu que trabalhou comigo no Plazútil, e onde ele me via, ele falava, Chico Alves, a voz do povo. E eu falava, que benção, né? São coisas que pegam, né? Coisas que pegam. É verdade. Chico, o Alex também tá mandando aqui, o Alex Barsotti tá mandando também. Glória a Deus, o Chico Alves é bênção de Deus. Amém. Maravilha, muito obrigado. Deus abençoe, Alex, é também um grande amigo nosso grande aí. Amigo nosso. Bom, irmãos, daqui a pouquinho nós vamos pôr umas fotos aí, mas nós vamos continuar aqui com o Chico, conversando mais um pouquinho, falando agora do casamento, do princípio. O pastor Benedito era bravo, Chico? Não, o pastor Benedito sempre foi muito calmo, muito tranquilo, entendeu? Uma pessoa assim maravilhosa, minha sogra, irmã Ana também, casal que eu amo muito, sabe? Nos ajudaram bastante, tiveram bastante paciência com a gente. No início foi muito difícil, no início foi uma luta violenta, porque eu ainda não tinha uma estrutura, não tinha uma casa. Quando nós casamos, para você ter uma ideia, nós fomos morar com a minha mãe. Minha mãe tinha uma casinha ali na Vila Quágio, era uma casinha de madeira, e nós reservamos um quarto lá na casinha dela e ficamos um tempo lá com ela. Como o terreno era grande e ela permitiu na época a gente construir uma casa na frente, eu fui devagarinho junto com a Maria Helena, construímos uma casinha de tijolo no terreno da minha mãe. E graças a Deus a vida foi tocando, Deus foi abençoando, já veio a Lília, logo em seguida já veio a Lília, e nós fomos tocando a vida, e Deus foi abençoando, pastor Benedito sempre nos ajudando, nos orientando, uma bênção de Deus ele na minha vida, a irmã Ana também, entendeu? Minha cunhada Ruth, meu cunhado Luiz, uma família abençoada, viu, Edevair? Só tenho que agradecer a Deus por ter estado nessa família, que muito me acolheu, muito bem me acolheu. Muito bom mesmo. Chico, vamos falar um pouquinho da época da igreja. Você ainda jovem, eu sei disso porque eu acompanhei história, eu conheço bastante história da nossa igreja. Mas você teve cargos aqui na igreja, né? Participou de alguns departamentos aí, né? Na época o coordenador da nossa mocidade aqui era o irmão Isaías Francisco. Pastor Isaías. Pastor Isaías, pai do Misa, pai do Misael, da Lala. Ele era o coordenador da mocidade.
E eu, como muito dedicado nos ensaios, muito dedicado nas visitas, nas orações, o irmão Isaías me colocou como o segundo dele, para ajudar ali a cuidar daquela mocidade. E aquela mocidade na época era uma mocidade grande, viu, Devair? Você vai ver a foto lá, temos foto aí, depois os irmãos vão ver, e os irmãos mais antigos também se lembram disso. Era uma mocidade forte, uma mocidade vibrante. Nós não tínhamos quase congregações naquela época, e a quantidade maior de jovens era aqui da sede mesmo, entendeu? E ele me colocou como o segundo dele, e Deus foi abençoando. Nós fomos trabalhando ali com aquela mocidade, nas visitas, nas visitas, nas orações, nos cultos ao ar livre, fazemos bastante culto ao ar livre. E Deus foi nos abençoando, e essa mocidade pujante que é hoje, teve essa ramificação de lá. Apesar que teve um grande baque também, que foi naquela época da divisão, essa mocidade, ela ficou aí com, no máximo, umas 15 pessoas, Edevair. Deu uma boa esfacelada, né? Nossa, esfacelou com essa mocidade. Os irmãos mais antigos se lembram disso, e nós, na época, assumimos essa mocidade. E para você ter uma ideia, as irmãs casadas na época, que eram casadas de nova assim, elas vieram para nos ajudar, para fortalecer um pouco essa mocidade, porque a mocidade teve um grande baque. Mas devagarinho, com muita oração, com muita perseverança, com muita visita, Deus foi abençoando, a mocidade foi crescendo, e é essa força que é hoje aí. Maravilha. Ô Chico, o Aparecido tá falando aqui, ó, irmão Aparecido, tá falando assim, ó, Pai do Senhor, eu tô me lembrando, irmão Chico, eu fui na tua festa de casamento. Amém. Pai do céu, hein? Que Aparecido, coisa. O Aparecido da Silva lá. Aparecido Silva. Era jovem da nossa mocidade aqui. Olha aí, entendeu? Nós casamos, a festa do nosso casamento foi lá no Paulistão, antigo Clube Paulista, que só os mais antigos mesmo que vão lembrar, entendeu? Mas era um clube forte em Bauru, um clube grande, e meu sogro e a minha sogra nos deu aquela festa lá. Foi uma festa maravilhosa, com muita gente, muitos irmãos foram convidados, e foi uma bênção. Ó, a Aline tá falando aqui, ó, Chico Alves, a voz do povo, nunca esqueceremos. Essa Aline é uma bênção. Daqui a pouquinho nós vamos falar também desse momento seu que você viveu também, dentro da política aí, né, Chico, que teve uma experiência ímpar aí, né, dentro desse contexto político aí. Entendi. Muito bem, agora o Chico casado, o Chico coordenador de jovens, o Chico pai. Tudo para mim era novo, né? Tudo para mim era novo, eu sem experiência, entendeu? A Maria Helena também sem experiência. Para vocês terem uma ideia, tem um episódio aqui que eu nunca esqueço. A Lília era pequenininha, e numa noite fria, a Maria Helena pôs ela para dormir com a gente, e eu percebi que ela estava com dificuldade de respirar, e eu achei que a menina estava morrendo. Narizinho tampado, eu achei que a menina estava morrendo. Pegamos essa menina, enrolamos num cobertor de madrugada, eu e a Maria Helena saímos ali da Vila Quajo e fomos até o pronto-socorro, que era ali do lado do hospital de base, a pé, porque não tínhamos condução na época, não tinha vizinho que nos socorresse. Fomos a pé com essa menina no colo. Chegou lá, o médico estava até dormindo, que nos atendeu, ele levantou para atender a Lília, e a hora que ele examinou a menina, ele pingou um remedinho no narizinho dela e falou assim: mãe, pai, essa criança só estava com o nariz entupido. Eu nunca me esqueço disso, Edevair. E os pais já achando, tá morrendo, meu pai Deus. De primeira viagem, rapaz, foi assim. A Marilena deve se lembrar desse fato também. Ela está lá nos vendo, inclusive quero mandar um beijão para ela. E ela deve lembrar disso. E nós voltamos com essa menina enroladinha de novo e o narizinho desentupido, rapaz. Graças a Deus. Glória a Deus. Ó, a Miriam também, tá mandando uma mensagem aqui, ó. Francisco, um amigo de longa data. Fiz parte desse tempo que você foi coordenador de jovens.
Olha aí. A Miriam Vieira. A Miriam Vieira, A Miriam trabalha comigo lá na... Amém. Grande abraço, Miriam. Ó, o irmão Cido também, o pastor Aparecido também está mandando aqui, ó. O início da congregação da Vila Santista teve uma participação muito grande do irmão Chico, junto ao irmão Felício, na casa da irmã Maria, mãe do pastor Mário. É verdade. Conforme eu fui me dedicando aos trabalhos na igreja, o pastor na época, se não me engano, já era o Francisco Rufino. Pastor Francisco Rufino, pai do Ezequiel. Pastor Francisco Rufino me colocou para dirigir aquele ponto de pregação que tinha na casa da irmã Maria, a mãe do pastor Mário, do Joãozinho. E o pai do Mário era muito bravo. O pai do Mário era muito bravo, não deixava os irmãos fazer culto lá, era problemática, Edevair. E eu falei para o pastor que iria. Eu falei, pastor, eu vou dirigir esse ponto de pregação lá na casa da irmã Maria. E fui uma tarde lá conversar com a irmã Maria e conversar com o marido dela. E a irmã Maria, preocupada, disse, irmão Chico, não fala com meu esposo, ele é muito bravo, ele vai brigar com o irmão, ele briga com os dirigentes que vêm aqui, e ele não deixa os irmãos fazer o culto direito. Eu falei, não, irmã Maria, eu só venho aqui para dirigir o culto, o ponto de pregação na sua casa, se eu falar com o seu esposo. A senhora fala para ele que amanhã, essa mesma hora, eu vou estar aqui para falar com ele, assim que ele sair do serviço, eu me encontro com ele aqui para a gente ter uma prosa. E a senhora vai orando, que eu também vou orar, jejuar essa noite, para amanhã ter essa conversa com ele. E no outro dia aconteceu de eu ir, Devar. Conforme eu prometi que ia, passei a mão na minha bicicletinha, que era a condução que eu tinha na época, passei a mão na minha bicicleta e fui lá. Cheguei lá, esperei ele, era umas 5h30, quase 15 para 6, ele vinha chegando. A José da Silva Marta, para você ter noção, ainda era terra. Era terra ali. Era tudo terra, aquela pista que vai para a exposição ali, que sai lá no DAI. Comendador, né? Comendador José da Silva Marta. E a casinha da irmã Maria dava para ver lá no top, em cima da avenida. E ele vinha descendo. Ela falou, irmão Chico, ela vem vindo e tal. Eu falei, não, a senhora fique tranquila, eu vou ter uma conversa com ele. A hora que ele chegou, eu cumprimentei ele, boa tarde, o senhor vai bem? Bem. Falei, eu gostaria de ter um dedinho de prosa com o senhor me permite? Pois não, pode falar, irmão. Eu falei, olha, eu fui designado pelo meu pastor para dirigir um ponto de pregação aqui na sua casa. Eu sei que o senhor é o dono da casa. Eu só vou vir aqui dirigir esse ponto de pregação se o senhor me permitir que eu venha. Se o senhor não me permitir, eu vou embora e não venho para dirigir o culto aqui, mesmo com a determinação do meu pastor. Ele chegou perto de mim, botou a mão no meu ombro, rapaz, eu assustei, eu falei, acho que ele vai me dar um tapa, né? Mas ele botou a mão no meu ombro e disse, Chico, né? Eu falei, irmão Francisco. Ele falou, minha casinha está aqui, é simplesinha, mas ela é sua, o senhor pode fazer dela o que o senhor quiser. Falou assim mesmo, eu até me emociono na época, porque os filhos dele, talvez o João, lembre-se disso, o Mário, ele me colocou a mão no meu ombro e falou, minha casa está aqui, o senhor pode vir dirigir o ponto de pregação aqui, que o senhor vai ser muito bem-vindo. E dali para frente nós começamos a dirigir aquele ponto de pregação, para você ter uma ideia, a irmã Maria tinha umas cadeiras, um sofá que os irmãos usavam ali para sentar, mas não dava conta, rapaz, o trabalho cresceu tanto, Edevair, que nós precisamos pedir autorização para o pastor, compramos umas tábuas de pinho aqui na Serraria Brasil, que tinha aqui ao lado da igreja, fizemos uns bancos, o Miguel na época me ajudou, o Miguel, o cunhado do Isaac Cristinelli, marido da Ruth, sim. Ele me ajudou a fazer aqueles bancos, nós fizemos banco, pintamos e levamos lá na casa da irmã Maria para os irmãos sentar. Eu, como já trabalhava com pintura fazia tempo, pintei a salinha, pintei a frente da casa e aquele trabalho foi crescendo, rapaz. Foi crescendo tanto que na sala dela não cabia mais e os irmãos se ficavam para fora para poder participar do culto. Depois de uns tempos que eu deixei, foi feita a congregação da Vila Santista, o irmão João Diniz, que até tem uma foto aí, depois se você puder mostrar, o saudoso irmão João Diniz e o irmão Oswaldo Costa, saudoso irmão Oswaldo Costa, começaram a construir aquela igreja, e hoje é aquela igreja maravilhosa lá, Igreja Santista, que eu tenho o privilégio de poder
de poder tido a honra, né? De Deus ter me dado a honra de dirigir aquele trabalho ali no comecinho daquela congregação, na casa da irmã Maria, do irmão Marcos. Você tem história mesmo, hein, Chico? Muita que bênção, história. Hein? Bênção de Deus. Meus irmãos, continue compartilhando aí o nosso link. Estamos falando hoje com uma grande personalidade da cidade de Bauru, Chico Alves, a voz do povo. Meus irmãos, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós vamos voltar, depois nós vamos soltar umas fotos, vamos falar um pouquinho de política, vamos soltar umas fotos e depois nós vamos estrear um quadro novo aqui. Vocês vão ver aí um quadro novo que nós vamos estrear hoje com o Chico Alves, a voz do povo. Vamos lá, Juninho, intervalo, já a gente volta. Muito bem, retornando aqui com o podcast Personalidades, hoje recebendo aqui uma personalidade ilustre aqui da cidade de Bauru, uma personalidade ilustre agora também, que vocês estão conhecendo um pouquinho mais da história, porque tem uma geração nova que não acompanhou aí toda a história que a igreja tem aqui na cidade de Bauru. Estamos falando hoje com o Chico Alves. Muito bem. Chico, vamos concluir aqui então, porque eu sei que tem mais uma parte ainda, não ficou só ali na Vila Santista, né? Depois teve mais alguma coisa também, com outra vila também, né? Ah, sim. Depois da Vila Santista, eu fui designado para dirigir, para ser o segundo dirigente do irmão Ernesto Maximiano, esposo da irmã Lourdes, já falecido também. E o irmão Ernesto era o dirigente da Vila Santa Luzia. Naquele tempo não era essa igreja linda que é hoje. Era uma edícula compridinha no fundo, bem simplesinha. E eu fui ajudar o irmão Ernesto ali a dirigir aquele trabalho. Fiquei ali uns 3 meses com ele. Chico, só uma pergunta. Pois não. Nessa época, existia a congregação cristã no fundo da igreja? Ou não, ainda não existia. Não existia? Não, ainda não existia. Então a nossa igreja começou primeiro ali. A nossa igreja começou primeiro. Então eu fui ajudar o irmão Ernesto ali, naquela congregaçãozinha, e eu fiquei 3 meses com ele. Ele me orientando, porque eu não tinha tanta experiência, e depois que ele saiu, eu fiquei como dirigente definitivo ali daquela igreja, e Deus abençoou ali tremendamente, Edevair. Deus abençoou tremendamente aquela congregação também, aquela casinha que tinha no fundo. Tivemos cultos ali, muitos cultos, que não cabia o povo dentro daquela congregação, ficava mais gente para fora do que dentro, e hoje essa congregação tão vibrante, tão maravilhosa que é hoje, a congregação de Vila Santa Luzia. E Deus me deu o privilégio de poder ali também trabalhar durante, eu acredito que foi 1 ano e 2 meses que eu dirigi aquela congregação, e Deus nos abençoou muitíssimo ali. Nessa época você era casado já? Já era casado. Já era casado. Entendeu? Já tinha a Lília pequenininha, entendeu? E Deus nos abençoou ali. Aqueles irmãos mais antigos, que talvez até estejam nos assistindo aí, pode confirmar isso, que fizeram parte da nossa vida ali. Entendeu? Fizeram parte da nossa vida ali. E Deus abençoou, e hoje essa congregação maravilhosa que é a congregação de Santa Luzia. Que bênção, hein, Chico? Você tem um legado, então, né? Tanto com relação à Vila Santista no início, como em relação à Vila Santa Luzia no início também, né? Eu fui mais para desbravar, né? Eu fui como o apóstolo Paulo, assim, não me comparando ele jamais, mas como um desbravador. O ponto de pregação já estava aberto, eu fui dar continuidade, e dali para frente, logo que eu deixei, já começou a construção da igreja de Santa Luzia, e aquela igreja linda muito que bom. É hoje, que Deus me deu o privilégio também de poder pintar aquela igreja. Eu que pintei, a primeira pintura dela foi eu que fiz, entendeu? Então eu fico muito feliz por isso. Maravilha, um abraço para todos os irmãos aí que fazem parte da nossa congregação na Vila Santa Luzia. Pastor Valdeir Soares, Deus abençoe. Um grande abraço, irmão Valdeir. Chico, muito querido, a Michele está mandando aqui também, ó. Paz, irmão Chico, Deus continue te abençoando grandemente, meu irmão. Amém. A irmã Michele Silva está mandando essa mensagem aí para ti. Muito bem, meus irmãos, nós continuamos aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho de política, Chico. De política.
como que deu esse contexto de você partir para esse lado da política? Você estava, até então, tinha uma experiência muito grande aí, dirigindo igreja, tal, tudo mais, mas de repente mudou aí o contexto. Olha, eu sempre gostei de política. Eu sempre gostei, sempre participei, assim, quando podia, participava de reuniões, participava de... E algumas pessoas, ô Chico, por que você não sai candidato? Por que você não sai candidato? E aquela ideia foi amadurecendo no meu coração, na minha mente. Eu resolvi sair pela primeira vez. Quando eu saí, eu tive 936 Que ano foi, votos. Chico, a primeira? Rapaz, agora você não lembra agora que ano que foi, entendeu? Mas eu sei que tive 936 votos. A segunda vez que eu saí também como candidato foi em 2016, que eu tive 1.098 votos. E a terceira vez agora foi agora em 2020, que saí candidato também, tive 998 votos, entendeu? Eu agora já, como diz o ditado aí, pendurei a minha chuteira, entendeu? Estamos aí agora para ajudar os próximos aí, entendeu? A continuar nessa batalha aí, que vai ser de muita valia para nós. Na hora que a gente entrou aqui no estúdio, você falou uma frase aqui para nós, até você escreveu ela. Quer repetir, Chico? Não, se você me permitir ler, porque eu não decorei essa frase é de Rui Barbosa, ela diz assim, ó: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essas palavras foi parte de um discurso que Rui Barbosa fez no Senado Federal em 1914. Ele parece que já estava prevendo que nós íamos viver um tempo tão conturbado como nós estamos vivendo aqui na política. E a política, Devair, ela precisa de pessoas verdadeiras, de pessoas sinceras, de pessoas que realmente tenham caráter, que tenham honra para representar o povo da nossa cidade. Essa cidade tão sofrida, essa cidade que precisa de homens assim, como você, que é um pré-candidato a vereador, e eu louvo a Deus pela sua vida por isso, e eu tenho certeza que você sendo eleito, a nossa Câmara Municipal, nossos irmãos aí que confiaram em você, terão aí um representante à altura aqui para a nossa cidade. Porque, amém. Como o Rui Barbosa disse, a coisa está descambada aqui. Verdade. Então, nós temos que colocar a nossa vida à disposição para fazer alguma coisa. Porque se a gente que sabe o que é verdade, sabe o que é certo, sabe o que é correto, não nos dispusermos a fazer, como disse ele, exatamente, os maus vão tomar conta. Exatamente. E tomando conta, eles vão fazer aquilo que eles querem. Verdade. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso que nós temos que eleger pessoas que realmente têm um compromisso de honra e um compromisso de fidelidade com a nossa cidade. Isso eu acho que é muito importante, né? Para a gente ter um representante, é muito importante. Não tem dúvida, não tem dúvida. Ó, a Aline tá mandando aqui, ó. Amo ouvir essas histórias do meu pai. Muitas bênçãos. A irmã Marta também, ó, minha irmãzinha, a irmã Lourdes, né? Do pastor Ernesto. A irmã Marta tá mandando aqui. A Aline tá mandando aqui, ó. O primeiro ano foi em 2004. A Marta tá mandando aqui também, ó. O pastor Ernesto e minha irmã Lourdes que me criou. Eu não sabia dessa história da Marta, não. Olha então, aí. Casal que eu amava muito, viu? Pastor Irmã Ernesto, Lourdes, pastor Ernesto, demais, né? Um homem que me ajudou muito no início da minha fé, Devair, sabe? Me orientou, me chamava, sentava comigo, tinha paciência, ia na minha casa, me orientava, e graças a Deus, aprendi muito com aquele irmão. Gostaria muito que ele estivesse entre nós hoje, mas prove a Deus recolhê-lo. Então, amém. Um homem de Deus mesmo. Um homem de Deus. Vamos para as fotos, Chico? Vamos para as fotos. Sabe que o nosso relógio não para, né? Infelizmente, né? Já... Vai que vai. Faz quase uma hora que a gente já está aqui palestrando aqui. É verdade. E o tempo está indo. Vamos lá. Tem umas fotos aí, nós vamos passar umas fotos agora. Vocês vão se surpreender, irmãos. Como eu disse aqui no começo, vocês vão se surpreender com o Chico Alves, a voz do povo.
Vamos lá, Juninho. Olha aí. Essa foto é o tempo que eu era da Legião Mirim. Olha lá, que menino bonito, Edevar. Eu achei que era exército aí, Chico. Não. Aí era a Legião Mirim de Bauru. Eu era Olha. Mirim e essa foto foi tirada lá. Aqui em Bauru existia duas que cuidava de criança, assim, né? Era o CIPS, né? Era o CIPS, que E a a turma Legião chamava de Mirim, né? Reco-Reco. Reco-Reco, né? E a Legião Mirim, que eu fazia parte. Entendeu? Aí, ó, tem essa recordação de lá. Quantos Ainda anos bem. aí, Chico? 15? Não, eu tinha aí, acho que beirando os 14 já. Beirando os 14. Entendeu? Vamos lá, Juninho. Pá, aí quem que tá na... Aí Qual é a uma- composição aí? É uma foto que nós tiramos aí na igreja antiga ali, hoje, que é o salão de festa nosso, né? Aquele da esquerda lá, o primeiro é o Zé Carlos, eu no meio, e o Walter Tiroel, marido da Beth. O Walter Tiroel. Entendeu? Olha que recordação, hein? A da esquerda ali, sentadinha, é a Ruth, minha cunhada. A Ruth Gomes, que congrega, que foi com o pastor Ivanildo na época. A irmã da Ruth, a Aninha, e a Maria Helena, que hoje é minha esposa. Essas fotos aí, a Maria Helena que separou pra gente apresentar ali. E agachada ali, não lembro quem é a pessoa que está agachada. Não me recordo quem é aquela pessoa ali. Qual que é a Maria Helena ali, Chico? Maria Helena da direita, a última da direita lá, ó. Ah, Olha lá, tá. Tá vendo? Sim. Olha lá, do lado. Tem a Aninha e depois a Maria Helena. Na frente do Valtinho lá. Sim. Não deu pra identificar. É. Vai, Juninho. Então, aí era uma festividade da nossa mocidade. E na época veio o pastor Alfredo Requidal e a irmã Tereza Requidal. E nós estamos presenteando ele aí. Eu, se não me engano, aquela irmã que está ali do meu lado também, que foi designada para presenteá-los, é a irmã Beatriz, que congrega na Vânia Maria. A irmã Beatriz, que era esposa do irmão Adson, Sim. que congrega conosco até hoje, olha lá. Ela está ali do lado. Nós estávamos presenteando aí a irmã Tereza Requidal e o pastor Alfredo Requidal, que eu tive o prazer e a honra de conhecê-los e ver esse grande homem de Deus pregar. E essa mocidade aí, os irmãos podem ter ideia aí de como era essa mocidade nossa aí, na época que a gente era dirigente dessa mocidade. Muito bom, hein, Chico? Muito bom. Saudade, hein? Boa recordação. Boa recordação. Vamos lá, Juninho. Opa! Aí, ó, os irmãos não sabem também, eu fiz parte do coral naquela época. Eu fiz parte do coral e eu tô aí, ó, nessa foto, tá eu, o Ismael, que já não congrega mais com a gente, o Moisés Silva, Ferreira, perdão, irmão do irmão Zé Ferreira, e as meninas lá eu não me recordo bem quem são, mas eu fiz parte do coral também. Ô, Silas, tá vendo aí, né, Silas? Olha essa relíquia aí, ó. Viu? Isso aí é uma relíquia, Mas tem uma história desse coral, Edivar, posso contar rapidinho? Vai. O dirigente na época, se não me engano, era o irmão Ezequiel. O Ezequiel, filho do pastor Rufino. O Ezequiel Rufino, evangelista hoje. Eu fui para fazer um teste de voz e eu falei, ó, eu canto baixo. Aí ele falou assim, brincando para mim, ô Chico, então você canta bem baixinho, pra você não atrapalhar os outros, viu? Eu lembro disso, agora não sei se ele lembra disso, mas foi uma bênção também essa fase da minha vida e esse coral Osana, essa bênção que é até hoje. Ô Chico, a Cilei tá mandando aqui, ó, quem é aquelas que estavam agachados lá. É a Sara Costa e o Alexandre Tiroel. Aí, ó, tá vendo? Obrigado, Cilei, pela lembrança, viu? Eu não lembrei da fisionomia agora, mas ela lembrou, graças a Deus. Muito bem. Tem mais, Juninho? Tem mais foto aí? Então, aí é uma reunião de obreiro, os irmãos têm ideia aí de como eram aqueles jovens aí, os mais novos, que não conheceram a nossa igreja antiga. Essa aí era a nossa igreja, olha os bancão de madeira. Hoje os irmãos têm essas almofadas aí, maravilhosas, ar-condicionado. Essa é uma reunião de obreiro. E eu sou esse do cantinho aí, que está olhando para trás aí na hora da foto. E os irmãos aí na reunião de obreiro, não lembro na época quem era o irmão que estava pregando aí. Mas é uma foto também de muita recordação que eu tenho daqueles bons tempos dessa igreja. Já vi, hein, Chico? Você tem história mesmo, hein, Chico? Você foi um obreirão ainda da Casa de Deus, hein? Bastante história, graças a Deus.
Muito bem. Aí, essa foto... Aí é saudoso. Então, saudoso Pastor irmão João Diniz, os irmãos mais antigos aí que conheceram o irmão João Diniz, podem confirmar também comigo que esse foi um grande homem de Deus, Edevair, como poucos, rapaz, que eu conheci. E esse homem, nós estávamos aí no aniversário dele, eu, se não me engano, quando ele completou 94 ou 96 anos, eu não me lembro bem, nós estávamos presenteando, eu presenteei o irmão João Diniz com uma Bíblia, em nome da mocidade aí, nós presenteamos ele com essa Bíblia. O irmão João Diniz, que já dorme no Senhor. Quantos anos, Chico, ele viveu? Olha, 104? Se eu não me engano, ele viveu, eu me lembro, ele viveu assim mais também. de 100 anos, É. entendeu? E servindo a Deus nessa igreja com alegria. Toda vez que você procurava o irmão João Diniz, ele estava pronto a orar, a aconselhar, a servir. Um grande homem de Deus. Que Deus o tenha recompensado lá na glória. Essa é minha carteirinha de membro. 3/2/1980 foi o ano que eu me batizei. Eu me converti em 79, Edevair. Me converti em 79 e em 3 de fevereiro de 80 eu desci as águas batismais naquele tanque antigo que tinha aqui na igreja, pode dizer igreja velha, né? A igreja velha, que muita saudade traz para aqueles irmãos que conheceram e conviveram ali conosco naquela época. Opa, aí ó. Aí, ó, para os irmãos não falar que é mentira de pescador. História de pescador, né? E ainda mais hoje que é dia 1º, né? Apesar que não tem nada a ver. Mas essa é uma foto do Rio Araguaia. Os irmãos sabem que eu gosto muito de pescaria. E essa pirarara que eu peguei lá nesse dia pesou 80 quilos, irmãos. Então eu trouxe essa foto também para mostrar para Edevair. E para os irmãos verem que não é mentira de pescador, não. É uma realidade. Tem mais uma, Juninho? Zerou? Vamos lá. Muito bem, irmãos. Estamos aqui com essa boa conversa com o irmão Chico Alves. Pena que o tempo já acabou, então, né? O tempo está indo embora, mas ainda a gente tem mais, como eu falei, nós vamos estrear aqui um quadro novo e agora nós vamos... É a hora do ping-pong, Chico. Ah, tá. Vamos pro ping-pong agora, então. Vamos lá. Vamos lá, Juninho. Solta a vinheta aí. Bem, chegamos aqui agora na hora do ping-pong. O ping-pong é simples, Chico. Você sabe, você já brincou de ping-pong. Você joga a bolinha pra lá, eu jogo pra cá. Então nós vamos fazer isso aí, tá? Tá bom. É bem básico mesmo. Os irmãos podem trazer ideias pra gente futuramente aí, pra gente estar colocando aqui no nosso podcast também. Então vamos lá. Chico Alves, a voz do povo. Ficou isso, esse slogan foi muito bom mesmo. Né? Foi bom. Até hoje o pessoal me chama ali. Pastor Daniel da igreja Romper da Aurora, toda vez que me vê, que nos anuncia nosso Chico Alves está aqui conosco, a voz do povo. Isso pegou, sim. Verdade. Irmão, nós vamos então fazer um bate-papo aqui, uma troca de ideias. Eu vou falar algo e o Chico vai responder com uma palavra ou da forma que ele quiser. Só tem que ser aquela jogadinha rápida. Vamos lá. Chico, me diga algo interessante que eu não faço nem ideia. Não faço a menor ideia sobre você. Que eu sou esse pescador que peguei esse grande peixe aí de 80 quilos. Deus. Isso você não sabia. Verdade. Eu trouxe essa foto para te mostrar hoje, justamente para que você visse esse peixe gigantesco. Verdade, saiu bem. Se saiu muito bem nessa. Então vamos lá. Uma personalidade. Moisés. Um herói. Jesus. Verão ou inverno? Verão. Café ou chá? Café. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Pescaria ou descanso? Pescaria. Vamos ver aqui o que mais. Atividade física. Não faço nenhuma. O que te inspira? O que me inspira? Minha família, meus netos. Me inspiram a continuar lutando, a continuar batalhando para que eles tenham
que eles tenham um futuro bem melhor do que aquele que eu tive, bem melhor do que a vida que eu tive. Muito bem, agora eu fecho aqui. Livros ou filmes? Eu prefiro filmes, principalmente de Bang Bang, rapaz, porque eu gosto muito de filme de Bang Bang. Muito bem. Meus irmãos, estamos terminando aqui, ó, uma conversa muito boa com o irmão Chico Alves. Chico é uma relíquia aqui da nossa igreja, né? O Chico tem muita história aqui, fez parte do crescimento dessa igreja. Estamos na assistência também hoje, né? Ainda, irmãos, nós nem falamos da assistência social, né? Dá uma pinceladinha aí, Chico. Olha, sobre eu estou na assistência social há 26 anos, irmãos. Dali para mais. Eu não tenho um tempo certo de quanto tempo eu estou na assistência social. Eu assumi esse trabalho da irmã Dirce Guarnetti, que também já dorme no Senhor, que muito me ensinou, me ajudou e me disse: irmão Chico, toca para frente essa assistência, irmão, porque o povo da nossa igreja tem muita gente carente. E nós estamos, irmãos, há 26 anos aí tocando essa assistência social. Começamos no tempo do pastor Mário Marinho, que ele nos colocou também de saudosa memória para dirigir essa assistência. E hoje temos conosco aí a Margarida, que tem sido um baluarte aí na frente desse trabalho, tem nos ajudado bastante. Os irmãos que têm contribuído com nós também nesse trabalho, o Vedevar, que tem trazido a sua cesta básica, doado seus alimentos. Irmãos, nós temos atendido aí muitas famílias, certo? É um trabalho que a gente não fica divulgando, porque é um trabalho de bastidores, mas é um trabalho de muita necessidade da nossa igreja. Entendeu? Por isso, muito quando bom. A Margarida solicitar aos irmãos uma ajuda, os irmãos ajudem, porque é para atender aí famílias que realmente estão passando por então já faz o apelo, porque agora tem a ceia no próximo sábado, né? Nós temos agora no próximo sábado a Santa Ceia. E na Santa Ceia, a Margarida deve ter entregue para os irmãos agora domingo o papelzinho com alimento para os irmãos trazerem. Irmãos, eu estou fazendo um apelo aqui, não esqueçam, irmãos. A Margarida fica preocupada, ela tem estado muito preocupada aí quando falta alimento. Tem muitas famílias necessitadas. Nós atendemos diversas congregações do nosso campo, viu, Adevair? E nós temos passado aí grande dificuldade por falta de alimentos. Então, os irmãos agora na próxima Santa Ceia, não esqueça, irmão, já reserve aí o seu alimento. E se não conseguir trazer no sábado, traz no domingo, traz na terça, que Exatamente. Nós vamos reverter aí esses alimentos para as famílias necessitadas. Muito bem, ó, Chico, a Elisa também tá conosco, mandando aqui: a paz, Chico, meu amigo e irmão. A Aline tá mandando: ai, que lindo, te amamos muito, vovozinho. Ah, que bom. Essas minhas filhas são uma benção, Edemar. Muito Duas bom. preciosidades que Deus me deu, viu? A Lília e a Aline nunca me deram trabalho, rapaz. Foram meninas de ouro, são meninas de ouro, são mães excelentes agora, filhas excelentes, esposas excelentes, e Deus tem abençoado muitíssimo a minha família. Quero mandar um beijão para ela, para a Lília, para minha esposa Maria Helena, que tanto tem nos ajudado aí no decorrer da nossa jornada. Muito Dá bem. tempo de um testemunho rápido? Vai, Chico. Da assistência social? Você tem. Eu entrei na assistência social uma noite, irmãos, e não tinha alimento para atender nem 10 famílias. E eu orei a Deus, dobrei o meu joelho dentro da assistência social. Perdão, isso não foi à noite, não, foi na hora do almoço. Eu vim do trabalho e fui para assistência e não tinha alimento para atender as famílias que a gente atendia, que na época eram mais de 40 famílias. E eu orei a Deus e falei com o Senhor que eu não queria mais aquele trabalho, porque não tinha como atender essas famílias, que Ele me tirasse desse trabalho, para que eu não visse essas famílias passar necessidade e não ter como atender. Estando na assistência social, a irmã zeladora me chamou: irmão Chico, tem um caminhão aí do supermercado Confiança parado na frente e justamente quer falar com o senhor. Eu saí na porta para atender, o rapaz falou: o senhor que é o irmão Francisco Alves, Chico Alves? Falei: sou eu mesmo. Ele falou: nós temos aqui para entregar 25 cesta básica. Aleluia. Que uma pessoa doou, uma pessoa anônima, irmãos, eu até me emociono, doou 25 cesta básica daquela Jumbo. Você trabalhou no mercado, você sabe, aquela cesta grande, daquelas 25 fizemos 50, deu para atender as famílias.
E eu agradeço a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa assistência social. A Margarida agora tem vivido isso, e ela, uma hora que você chamar também, ela pode testemunhar isso que eu estou falando para você. Maravilha. É a mão de Deus, Edevair. Maravilha. Amém? Muito bom mesmo. Ó, o Alex e o Janilton mandando aqui, ó. Chico Alves tem história, hein? Grande abraço, o Janilton tá mandando aqui, Chico. Chico, Amém. Considerações finais e na sequência nós já estaremos encerrando, infelizmente, encerrando o nosso podcast dessa segunda-feira. Vamos lá. Irmãos, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela grande oportunidade que Ele nos deu na noite desse dia, de estarmos aqui apresentando um pouquinho da minha história para os irmãos. Que às vezes os irmãos aí que não me conhecem, que são os mais jovens, não acompanhou a nossa trajetória por conta que vieram bem depois disso, ficam sabendo agora que nós temos uma história no Ministério do Ipiranga. Me converti aqui, me batizei aqui, casei aqui, apresentei as minhas filhas aqui, apresentei os meus netos aqui, e estou aqui até hoje, graças a Deus, servindo a Deus com alegria. Entendeu? Então eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam aí, que tiveram paciência de ouvir essa nossa história, e que Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito bem, eu agradeço ao Chico, que esteve aqui conosco, não mediu esforços, né, para estar aqui participando do nosso podcast. Foi um momento muito bom aqui, juntamente com o Chico, aprendendo um pouco mais, né, conhecendo um pouco mais da história lá atrás e também dos bastidores, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente vê só a mesa do amor ali, lotada de alimento, né? Mas a gente não sabe os trâmites, como que eles fazem para buscar, para pedir para os irmãos e muitas vezes tem que passar um óleo de peroba na cara, né, Chico? Muitas vezes. E lá falar, irmão, estamos precisando. Mas é dessa forma mesmo, irmãos. É assim que a obra de Deus vai caminhando, com pessoas guerreiras, com pessoas destemidas assim, que nós conseguimos conquistar muitas coisas. Muito bem, então estamos chegando no final de mais um podcast Personalidades. Estivemos aqui hoje com o irmão Chico Alves. Não vou falar a voz do povo não, Chico. Chico Alves. Estivemos aqui com o irmão Chico Alves nessa noite e eu quero dizer uma coisa para você. O Salmo de número 24, no verso 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos os que nela habitam. O que eu quero dizer com isso? Você também é de Deus. Deus abençoe a tua vida, uma excelente semana para você. Amém. Deus que abençoe a todos.